Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. E hoje é assunto papo cabeça. Eu introduzo o assunto, eu sou o Jorge, pessoal. E vamos falar aqui da nossa importância, né, para a humanidade, ou a nossa utilidade, o valor e também como podemos fazer para elevar o nível da humanidade, né? O que a gente faz no dia a dia, traduzindo, né, isso, né? O que nós fazemos no dia a dia para transformar esse num mundo melhor. Precisa se beber café para poder ter bastante energia para levar esse tema aí. Vamos ver o que vai sair aqui da conversa hoje. Eu sou a Camila Kiel, já estou ansiosa aqui para ouvir um pouco dos comentários aí do pessoal. Show de bola, esse é um tema que me agrada demais da conta. Eu acho que hoje a gente vai devagar aqui em questões de ordem religiosa, filosóficas. Acho que vai ser muito legal. Tô super ansioso também. Toca pra frente! O Jorge aqui tá com um bocado de anotação aqui. Se você olhar o papel aqui, rapaz, o bicho tá pegando já. E o que nós temos pra hoje? Na verdade, foi uma amiga. A mensagem inicial que eu mandei ele no grupo, né? Foi muito mais porque uma amiga mandou essa mensagem. Né? E ela tá passando pelo mesmo processo da gente, né? Querer discutir, debater esses assuntos, assim, ela tem um filho, né? Uma filha, acho que deve ter o quê? Uns 4 meses. Então ela tá passando por uma forma de rever, assim, o valor dela, né? Ela é CEO de uma startup da Amazon e aí tá revendo toda essa a forma que ela pode contribuir para a sociedade, né? Então ela postou e eu conversei com ela sobre o assunto. E é isso, daí eu trouxe para nós discutirmos isso aí, porque cada um vai ter uma forma de ver. Acho que tem várias palavras-chave na frase ali, se vocês lembrarem do que foi passado, né? Tem algumas palavras-chave então eu queria entender de vocês, assim, o que é utilidade, o que é valor e de que forma que a gente eleva o nível da humanidade, nem se for o nosso ciclo de família, né? E aí tá aí, essa é a pergunta. Esse tema é muito importante pra mim, sabe? Muito importante pra mim. Eu me pergunto todos os dias desde que eu tinha 15 anos. Cara, qual o lance? Por que você tá aqui? Por que você de fato existe? Eu sempre tive envolvido em variadas organizações que me permitiram adentrar esse universo, né, da utilidade, do porquê, da razão pela qual a gente está aqui. Eu fui escoteiro durante 20 anos, fui chefe escoteiro, eu estudei em colégio militar, eu faço parte como adulto de diversas outras ordens filosóficas, eu fui coroinha na Igreja Católica, eu sou espiritista, eu fiz parte do candomblé, é tanta coisa assim, sabe, que mexe com você e te incentiva a descobrir a principal razão pela qual você está aqui, e aí, pareando em todas essas questões que te guiaram, né, durante a sua existência, durante a sua formação, a sua família, as organizações nas quais você estava inserido, a sociedade de maneira geral, os seus colegas, os seus vizinhos, os exemplos que você via. Você vai ver variados conceitos para isso. Só que eu, nesse intervalo de 45 anos, eu pude formular aí uma razão, um porquê. E percebi em todos os exemplos aos quais eu tive acesso, que quem seguia essa métrica que eu vou colocar para vocês aqui agora era mais feliz, pelo menos aparentemente mais feliz, tá? E a métrica é simples: doe-se, faça sem esperar recompensa. Esse, coincidentemente, é o 4º artigo da lei escoteira. O escoteiro serve sem esperar recompensa, não é? Isso aí eu aprendi lá com 6 anos de idade. Então, o fato de servir sem esperar o retorno, seja do universo, da pessoa diretamente a quem você está servindo, a causa que você está servindo, simplesmente se doe fortemente, com todas as suas forças. Fazer uma pergunta, Camila, tu acha que é possível realmente a gente fazer o bem sem querer nada de troca, nem assim uma afeição, sabe? Nem um retorno da pessoa, nem um reconhecimento, nem um balançar de cabeça, nem um olhar ou uma respiração que te dê um retorno. Tu acha que é... E aí não tô desafiando, né, Jorge? Mais concordando contigo e perguntando o quanto a gente consegue, na verdade,
ser totalmente isento, simplesmente fazer o bem sem zero de retorno. Eu vou deixar a Camila falar, mas olha só, 45 anos vivendo isso, cara. E eu sempre espero o retorno. Fala, Camila. Não é possível, eu acho. Eu acho que a gente aprende a lidar com a frustração. Não receber. E você se lembra, por exemplo, você faz a coisa, a pessoa não te agradece, ou sei lá, acontece alguma coisa que a pessoa nem prestou atenção no que você fez. Aí é que você daí usa todos os ensinamentos que o Jorge estava falando, que é para falar assim, para falar para você mesmo. Ah, mas tá bom, não preciso de agradecimento, porque eu fiz de coração mesmo, entendeu? Eu queria fazer, ninguém me forçou, então eu vou fazer. Só que assim, a pessoa tem que ter essa habilidade, né? De subir, se elevar o pensamento ali para poder não ficar chateado. Até com a minha filha, entendeu? Às vezes eu faço as coisas para ela e aí, dali 5 segundos, ela faz alguma coisa, não quer me dar um pedaço do biscoito, sei lá, alguma coisa boba assim, sabe? E você fala, mas Florence, eu acabei de fazer janta pra você, olha, tá tudo bonitinho aqui, a comidinha, e você tá fazendo isso com a mamãe, sabe assim? E aí você fica um pouco chateado, mas aí depois você lembra que não é bem assim. É um desprendimento bem difícil, né? E eu pergunto honestamente, porque não necessariamente isso seja ruim, né? Não necessariamente tu fazer um bem e tu precisar de algo de volta que não seja uma super demanda ou uma forma de querer compensar, né? Olha, poxa, eu fiz por ti, tu faz por mim, né? Pra ficar num quid pro quo, né? Mas é um desprendimento muito difícil e isso gera muita culpa o tempo inteiro. Tu acabaste de dizer, pô, isso gera culpa. Né? Primeiro que não deveria gerar tanta culpa, né? Não deveria gerar tanta culpa, e segundo, a gente avaliar, poxa, sim, eu estou buscando um esforço, e como as tarefas da vida, né, são tarefas que precisam de mais de 2 mãos, então, de repente, tu fazer diversas atividades esperando que outra pessoa possa fazer outra coisa, também não é tão ruim para a sociedade, né? A gente teve uma discussão sobre isso, né, uns tempos atrás. Por mais que você faça alguma coisa sem esperar nada em troca, se você recebe algo em troca e você realmente teve aquela intenção de ajudar, quando eu falo assim, mesmo que a pessoa fala um gesto, porque assim, isso é simplesmente um gesto de ser bem educado, a pessoa falar um obrigado, você não está esperando nada em troca, você só está querendo, nesse momento, você está fazendo vamos supor, você está ajudando alguém a trocar o pneu, né, na estrada. Você parou do nada para ajudar uma pessoa que você não conhece a trocar o pneu. Abriu mão do teu tempo. Exato. Né? E aí, a pessoa vai chegar para você e falar assim, cara, muito obrigado por me ajudar. E pronto, essa pessoa não tem como fazer nada em troca. Isso é só um sinal de educação. Tá? Isso ali é 100% altruísmo. Só que naquele momento, você se sentiu bem pelo fato daquela pessoa, ela vai chegar para você, ela vai fazer um comentário. Vai falar assim, cara, muito obrigado. Eu não ia nunca conseguir chegar no meu destino por causa disso que aconteceu, porque eu não sei trocar pneu, e você me ajudou a trocar, agora eu vou conseguir chegar, inclusive em tempo que eu vou ver meu filho vai correr uma corridinha lá da escola. Sei lá, qualquer coisa assim do tipo, né? Você já se sente bem, então aí aquilo ali já foi o retorno, entendeu? Mesmo que aquela pessoa não tenha como fazer nada por você naquele momento, que ela não te conhece, nunca mais vai te ver, mas é a história lá do pay it forward, né? Que passa pra frente a boa vontade, a boa ação. Aquela história que eu falei das vezes você tá no trem, o trem cheio, lotado, você tá sentado. Eu, às vezes, né, acordada de mau humor ali, que acordei cedo e tal, não sei o quê. Várias vezes eu fiz isso, de olhar ao meu redor e ver as pessoas em pé e falar, nossa, coitados, né? E eu, pelo menos, peguei um lugar para sentar. Vou oferecer o meu assento, para ver se para o meu humor. E aí, assim que eu levanto e ofereço o assento para alguém, às vezes a primeira pessoa que eu ofereço nem, não precisa e tal, né? Meio que... Aí eu falo assim, eu já vou descer na próxima e tal. Aí a pessoa, obrigada, e dá um sorriso para mim. Pronto, aquele sorriso já me forçou a sorrir de volta, né? Não tem problema e tal.
E pronto, aquilo ali já me faz mudar o meu humor ali pro resto do dia. Então, eu acho que assim, tem alguma coisa na gente também que a gente gosta de fazer para o outro. Gosta de, não necessariamente a todo momento, mas a gente gosta de ser prestativo, ser amigável, útil. É uma coisa gostosa também. Então, às vezes, você não faz para outra pessoa te falar um obrigado, e mesmo se ela não te falar, você fala, pelo menos eu fiz, entendeu? Fiz e agora eu posso descansar minha cabeça aqui em paz. É orgânico. Quando a gente presta, quando o organismo está a serviço, nós somos seres de serviço, espiritualmente falando, né, dentro da minha crença. Nós somos seres de serviço. Então, o fato de exercitarmos o serviço faz com que o nosso organismo responda positivamente a isso, como se nós, para quem gosta de doce, estivéssemos comendo um doce. Para quem gosta de charuto, estivesse fumando um charuto. São os hormônios do bom humor, né? Da boa nova, ocitocina, endorfina. Então, quando a gente serve, a gente libera ali a ocitocina, a gente libera a endorfina e o nosso corpo responde positivamente. É por isso que dizem que quem serve vive mais e feliz, porque a liberação dos hormônios da felicidade, elas estão em constante evidência, e o que te permitem viver bem em pleno, não é? A gente se pergunta todos os dias, como que Madre Teresa, como que Francisco de Assis conseguiu viver bem, abrindo mão das riquezas e etc., para servir aos mais necessitados, Irmã Dulce e etc. São exemplos magnânimos, né? Maravilhosos, estupefantes. Essas pessoas, né, quando a gente diz assim, não esperar recompensa, essas pessoas, esses exemplos, conseguiam colher esta recompensa do universo, colher essa recompensa do resultado da sua ação. Mesmo que o agradecimento não fosse direto, o obrigado, por exemplo, ele vinha através do resultado da sua ação. Você mudou a realidade daquela família, você mudou a realidade daquele ser humano, você mudou a realidade daquele animal, né? Daquele cachorrinho, daquele bichinho, no caso de Francisco de Assis. Então, são muitos dos exemplos que nos fazem pensar. Eu, Jorge, eu me sinto muito bem quando eu recebo o agradecimento. Muito bem, maravilhosamente bem. Eu me sinto estupefante. Entretanto, a massiva maioria das vezes, eu não tenho esse agradecimento. Então, poucas as vezes em que as minhas ações refletem um agradecimento direto. Os resultados vêm em médio e longo prazo, não é? Eu consigo verificar esse resultado em médio e longo prazo naquela família, naquela organização, ou seja lá onde for. Servir sem esperar recompensa, os que de fato não têm essa necessidade ou não se sentem... Porque eu conheço pessoas que te cobram. Quem falou da cobrança aí? Camila, Hilton. Alguém falou que a pessoa faz e diz assim, olha, cara, lembra lá daquele lance? E aí, isso da sua mão agora aqui, por causa desse dia, dessa hora, o cara tem um caderninho, o cara anota. Conheço diversas pessoas que fazem isso. Eu não consigo avançar, isso para mim não faz sentido, não funciona. Para mim, não funciona. Porque eu acho que, de fato, sem esperar recompensa, é muito mais valoroso. E aí tem relação com a educação, com crença, com, enfim, valorização do elemento empírico, né, não tácito. Isso faz muito sentido para mim. E, Jorge, assim, né, a gente também tem que lembrar de uma coisa, né, o problema é o limite, né, sabe, como a Camila comentou ali, né, pois eu acabei de fazer fiquei meia hora me esmerando aqui, né, fazendo a comida e dourando e puxando pro lado e tu não me passa uma caneta, né, ou seja, onde é que o que é o equilíbrio, né, de quando tu deveria dessa métrica de não, quando passa desse limite aqui já ser outro sentimento, né? Uma coisa é eu me sentir retribuído por uma ação que eu fiz. Outra coisa é eu ter um sorriso e aí a partir daí qual é o limite na qual passa a ser desconfortável, passa a ser um outro sentimento que simplesmente não querer um retorno, né, ali emocional, né? Então é esses limites aí que nós vamos lidando com ética, na verdade. A gente entra numa questão de ética daí, né? Mas eu queria convidar vocês, assim, só para a gente ler a frase, né,
que começou toda a conversa do George Draper Dayton, acho que é Dayton, que na verdade ele nasceu no século XIX e viveu até 1938, então, ou seja, essa frase foi dita há mais de 100 anos atrás. Muitas coisas mudaram, mas muitas permaneceram a mesma, né? Então ele diz que sucesso é nos tornarmos úteis no mundo, valiosos para a sociedade e ajudar a elevar o nível da humanidade. Pô, dá para discutir cada uma das palavras aqui, né? Antes de entender o que está sendo feito e fazer algumas ressalvas, né? Acho que é importante fazer algumas ressalvas e lembrar de quem falou isso. Né? A gente está falando de um empresário americano do início do século XX. Né? O que está por trás deles que nós, na verdade, interpretamos mais do que a gente deveria? Porque ele pode ter dito isso com o intuito e nós interpretamos isso com os nossos valores. Com os valores modernos, digamos, de 100 anos depois. No momento que eu li essa frase pela primeira vez, eu tenho 100 anos de diferença em relação ao momento que ele falou isso. Né, o quanto eu estou julgando ele a partir do que eu acredito versus as palavras do que ele mesmo diz. Né? Então a primeira coisa que eu queria, a primeira ressalva é essa. Vocês concordam que precisa fazer uma ressalva? Eu acho que essa ressalva ela é necessária. Ela é necessária porque ela nos convida a raciocinar sobre aquela questão do legado, né? Que legado você vai deixar em uma das 3 vertentes? Que legado você vai deixar para o mundo, né? Se você viver a sua vidinha razoável, mainstream, se você viver a sua vida na média, que legado você vai deixar para o universo? É por isso que o Elon Musk é super condenado, porque, obviamente, 99% da população mundial é mainstream. O cara faz parte lá do 1% e tem um raciocínio diferente, mas, de fato, ele pode ser 60%, seja lá o que for. Mas o legado que ele vai deixar para a humanidade no que diz respeito à pesquisa e tecnologia é sem precedentes, né? Então, eu acho que isso paira na questão do legado. E, tendo sido dito há 100 anos plus, tipo assim, o cara já percebia que só servindo, só deixando o legado, só impactando o mundo positivamente, só, enfim, sendo útil, que a sua vida, de fato, seria um sucesso. Por quê? Não é porque as pessoas iam achar isso de você, porque você realizou, etc e tal, não. É porque a quantidade de ocitocina e endorfina que estão no seu organismo vão fazer você mumificar e ficar lá eternamente, né, para a história. Porque é muito serviço, né, é muito impacto positivo, é muito legado para não ser, para um cara como esse não ser mumificado, né? Sucesso para muita gente tem um significado diferente, né? E para ele significava isso. Então, por exemplo, ele era um cara que, pelo que ele disse aí, no meu entendimento, ele era uma pessoa que tinha acesso a coisas muito mais grandiosas do que meros mortais, digamos assim, do nosso dia a dia, entendeu? Então, aí significa, se você realmente almeja chegar lá, porque para muita gente ter sucesso é simplesmente, sabe, ser gerente da empresa que trabalha, porque é o máximo que é um pouco mais do que os pais conseguiram atingir na vida. Então, se eu conseguir ser, sei lá, um supervisor ao invés de gerente, sabe? Eu estou um nível acima do que meus pais conseguiram conquistar na vida, já é sucesso. Sucesso é uma coisa muito relativo e muito particular de cada pessoa, né? E ela está bem... O sucesso está bem ligado ao propósito de vida, né? Que você pensa que você tem. Eu lembro quando, assim, na minha fase mais adolescente, que eu via, né? Principalmente no começo, assim, quando você começa a aprender mais sobre a vida, que você tem que achar um trabalho, né? Uma coisa para você, uma profissão. E aí as pessoas falavam, você tem que ver qual que é o seu propósito, o seu purpose. Não estou achando a palavra em português aqui para comparar, mas e aí se você falava, mas eu não tenho, tipo, eu não quero ser, sabe, uma artista de cinema, não quero ser um negócio assim especial, eu quero, sei lá, sabe? Tanto é que eu e o Wilton, o que a gente vai fazer aqui na faculdade? Não sei, põe aí, vamos marcar esse aqui, vamos marcar aquele ali, sabe? Não sei. Tá muito cedo ainda na nossa... Foi desse jeito. Mas tu nota como é complicado, né? Tu precisar tomar uma decisão
aos 17 anos de idade, tu precisa tomar uma decisão, especialmente quando as pessoas vão viver até 80, 90, 100 anos de idade, né? Tu toma uma decisão aos 17 anos que vai impactar teus próximos 83 anos. Né? Então, eu não acho que essa possibilidade, capacidade de tu te mover na tua carreira e achar formas novas, acho que vai ser a tendência. Muito embora eu continue achando, né, que se alguém encontre algo que realmente goste e consiga permanecer 80 anos fazendo isso, poxa, é brilhante isso, sabe? É recomendável também. Mas eu acho muito difícil tu passar tantos anos, tantas décadas fazendo apenas uma coisa, né? Então, com certeza... Só se vive tantas décadas feliz. Não dá para viver 100 anos com angústia, com dor, Não tem como, é impossível. O CA lá, puxa, né? Não tem como viver 100 anos com qualquer tipo de dúvida sobre legado, sabe? Sobre o que é felicidade. Impossível. Então, é por isso que os nossos avós, eles eram sábios, né? Escuta os mais velhos. Porque quem tem... Isso é uma capacidade, gente. Vida longa é capacidade hoje. Vida longa é escolha, tá? Eu falo isso assim, veementemente, sabe? Categoricamente. Quem vive muito escolheu enxergar a vida... Porque isso tudo tem relação com aquelas questões das crenças lá, ó, que a gente discutiu lá no último episódio. Olha só, se tu tem uma crença... Que é a periquito, minha filha. Se tu tem uma crença, pegando aqui o... participar do podcast, cara. Ela tá aqui, cara. Se você tem uma crença, se você enxerga a vida de tal forma que aquilo te causa dor, aquilo te causa, não é? Aquelas pequenas coisas, né? Falar mal do outro, enxergar sempre a grama mais verde no vizinho, achar que a profissão dele é melhor do que a sua, achar que o salário dele é melhor do que o seu, achar que a casa dele é melhor do que a sua... achar que você não é capaz, nossa, esse é clássico, né? Achar que você não pode fazer uma coisa, que você não tem habilidade para fazer uma coisa, que você, sabe, vai ter dificuldade de conquistar aquilo que você tanto anseia, que vai ser importante para você. E às vezes você se prepara para caramba e congela na hora da prova e tudo mais, sabe? Então, não dá para viver 100 anos com tanta angústia e dor e dúvida, sabe? E inveja e essas coisas. Quem vive muito não é fruto de sentimentos não edificantes, chamemos assim. Mas só para completar o negócio do propósito que eu ia falar, é assim, não dá para todo mundo ter esse sucesso social. Nós temos que ter aquela pequena porcentagem de pessoas que vão além, né? Tipo Elon Musk, e tem que ter o mainstream. E tudo bem, isso é bom também. É certo, é correto querer o sucesso sendo só o gerente da empresa que ele trabalha, ou sei lá, o faxineiro da empresa, né, que a gente trabalha. Porque senão, como é que ia ser? Ninguém ia conseguir ser essa pessoa especial que fez essas outras coisas. Então, eu acho que, assim, às vezes... para a gente falar sobre, né, o que a pessoa está deixando, qual o legado que a pessoa está deixando, né, quando ela vai morrer para o mundo ou para o planeta, né, para o universo, ou ela vai abranger um espaço grande, ou o mundinho dela vai ser um mundinho pequeno. Mas se você fez tudo que você podia fazer para aquele seu mundinho pequeno ser melhor, você vai sair né, da sua vivência física, tendo melhorado o mundo, entendeu? Você melhorou ali para as suas, sei lá, 500 pessoas que você conheceu durante a sua vida, e aí tá ótimo, não precisa ser mais do que isso. Operação né? Beija-Flor. Amor. Exatamente. Deixa eu fazer o primeiro comentário, que o Jorge é um corte e o short ambulante, né? Ele começou ali se puxando, né? Tipo, não dá pra viver 100 anos sem ser feliz, né? Mais ou menos isso, né? Então, o Jorge, a primeira coisa que o Jorge já fez, pra dar os cortes ali, já faz os shorts e os cortes ambulantes.
Camila, endereçando o que tu falou antes, né? Só para que o pessoal saiba, para instigar o assunto lá no grupo, né? Tu deixou uma frase lá que era, depois que nós postamos lá a frase da esposa do Jimmy Carter, não quero lembrar ela como a esposa do Jimmy Carter, mas sim como a Rosalind Carter, né? Vamos, né? Faleceu essa semana, vamos dar o mérito para ela, né? Que ela comenta, na verdade, que o maior objetivo, na verdade, tu vai saber que tu fez um mundo melhor se tu te importou com outras pessoas. E aí, né, tu disseste, acho que o ponto aí é tu deixou o mundo melhor do que quando tu entrou. Essa foi a frase que tu usou, né, Camila? Uhum. Então, tem a ver com isso, né? Tu vê que as pessoas vão se alinhando em relação a isso, né? Exatamente. Pensa no Elon Musk. Ele nasceu provavelmente num hospital, por um médico ou uma médica, ou talvez foi um parto normal, mas tinha umas midwives lá, tipo, aquelas pessoas serviram naquele momento para trazer uma vida que vai ser uma vida que vai deixar um legado maravilhoso. A primeira professora ou professor que ele teve na escola, será que eles ajudaram ele a ter um growth mindset? Será que foram essas pessoas que têm um empreguinho ali, sabe? Que são professor primário. Eu vejo a Florence aqui chegando em casa me contando as coisas, sabe? Aquelas pessoas que não necessariamente são super, né, um sucesso maravilhoso, mudaram a vida dele para melhor e agora ele está pagando de volta para o mundo. Então, assim, não dá para você falar quem que deu mais para o mundo, coisas positivas para o mundo, do que... Porque você tem que saber, ali você tem que fazer a lista, né? Até o presidente dos Estados Unidos, no momento ali e tal, pode ter inspirado ele. Então, assim, muitas coisas aconteceram na vida dele para que ele tenha essa mentalidade de que ele tem que ir fazer e innovation e não sei o que lá e tentar. Naquele foguete tem muitas mãos, né, Camila? Exatamente. Naquele foguete tem muito... Adorei isso daí, cara. Isso é excelente. Cada um com o seu propósito, cada um com a sua parcela de participação na construção daquele foguete que foi, obviamente, finalizado por aquela mente, né? Mas que aquela mente foi construída por toda aquela realidade, todas aquelas crenças, toda aquela vivência, todos aqueles professores, aquele médico, aquela enfermeira, enfim, cara, que astral. Pai, será que ele falou, pai, eu queria não sei o que e tal? Aí o pai dele falou, não, meu filho, essas coisas que você tá pensando, não pensa não, sabe? Isso aí é bobeira, vem aqui, faz essa outra coisa. Ou será que eles falaram, então vai, desenha aí, sabe? Entendeu? Então, muito bom. Ou sei lá, às vezes o Elon Musk quer botar o foguete mas eu duvido que ele vá lá e faça todos os cálculos e todos, entendeu? Ele tem vários cientistas, pessoas que estudaram muito, que se propuseram a ficar lá sentado horas e horas e horas e horas, estudando, fazendo cálculo, não sei o que e tal, e aí se vê com o propósito de, né, e tentar fazer esse negócio acontecer. Estou falando muitas coisas aqui, eu não, né, porque eu não... tá tão mais interessante do que a ressalva que eu queria fazer, então a gente acaba não interrompendo, mas eu só queria, claro que é bem importante a gente deixar bem claro que nem todo mundo pode escolher, né? Acho que nós estaríamos sendo utópicos da posição que nós estamos, digamos, de um certo privilégio. A gente pode, de repente, escolher onde viver, como viver, o que fazer, né? Nós temos mais opções, mais tempo livre, e seria muito idealista, né? Seria até desconectado da realidade se a gente não soubesse que a grande parte da população mundial, né? E especialmente em regimes mais complexos, por exemplo, regimes de casta, isso que essas pessoas vão ter as mesmas opções, as mesmas alternativas que nós vamos ter. Só para deixar bem claro, né? Dá até para começar o podcast uma ressalva dessa, né? Mas, ou até físico mesmo, né? Limitações físicas. Se a pessoa tem dor crônica, né? Todos os dias, ela vai fazer um extremo ali do que ela consegue fazer, mas aquele extremo não vai ser... porque a pessoa está ali com dores e tal, então... Verdade. Eu prefiro analisar dentro dessa vertente, sim, que vocês dois colocaram, de uma vertente... eu prefiro... eu sou condescendente a essa vertente, sim.
Eu sou empático a essa vertente, sim. Eu acredito que essa vertente é o que move o mundo. Não sei se felizmente ou infelizmente. Eu também não gosto de ser o coach dos sonhos lá, dizer, cara, não, você pode tudo que você quer. Não, 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 não. A maioria das pessoas, ela é influenciada pelo meio, sim. O meio influencia, sim. Né? Data aí as oportunidades, direciona as possibilidades. É utópico, como o Jorge colocou, imaginar que a exceção disso poderia ser uma regra. Mas concordemos, existem as exceções. Eu vou usar uma exceção aqui. Boba não! Boba não, é muito legal. Eu assisti esse filme com o Jorginho, meu filho mais velho aqui esses dias. O menino que descobriu o vento. Vocês viram o que aquele moleque fez, cara? Quem não assistiu, assista. É extraordinário. Lá numa fazenda, enfim, início da década também, lá numa fazendinha na África, as pessoas precisavam da água para plantar, para poder, enfim, comer, e precisavam extrair essa água de uma profundidade relativa. E ele teve a ideia de fazer um catavento para poder extrair. Não tinha instrumento nenhum. Ele pegou a bicicleta do pai, convenceu o pai, que era uma bicicleta que o pai rodava 200 km por dia para chegar na lavoura, não sei o quê. Enfim, cara, é extraordinário. É extraordinário como aquela criança, naquele ambiente, com aquele ferramental, foi capaz de mudar a história daquela comunidade e, quiçá, daquela cidade, né? Então, essas são as exceções. Do mundo, talvez, né? Isso, essas são as exceções, na verdade. As exceções, elas existem. E talvez se nós pudéssemos levar a informação das exceções. Eu costumo dizer que eu sou um verdadeiro mensageiro da boa nova. Eu adoro levar notícia boa, eu adoro contar às pessoas o que outras pessoas fizeram com um instrumental parecido com o que elas têm. Quem sabe eu não seja o gatilho, né, Camila? Do Elon Musk lá, eu não seja o gatilho do cara, né? Meu papel é ser gatilho, já que eu não sou um grande cientista, eu preciso ser gatilho, preciso te incentivar, cara, eu preciso fazer com que você encontre o melhor, a melhor versão de si mesmo, sabe? E fique contente, feliz com isso, sem se autoflagelar e achar que você tem a obrigação de fazer isso. Não, eu preciso ser o gatilho. Eu preciso dizer assim, cara, e se fosse isso? Pum! E o cara vai lá e pum, né? Então, eu acho que a gente precisa ser gatilho. Eu acho que esse serviço do que tanto a gente fala, não é? É ser gatilho, é ser incentivador, é ser, sabe, desenvolvedor de gente. E todo mundo aqui tem essa habilidade. Nós somos extremamente inteligentes e amorosos, porque tudo tem relação com amor, tá? Isso tem relação com vontade de fazer, com amor, com prazer de fazer, com que aquela liberação de ocitocina e endorfina fazem com você, com seu corpo, com a sua mente, com seu espírito, não é? E eu acho que isso precisa ser incentivado. Primeiro com os nossos filhos, que estão dentro das nossas casas, né? O Jorge não tem os filhos próprios, mas eu tenho certeza que tem um monte de criança aí que ele tem acesso. Então, primeiro com os nossos filhos e as crianças que a gente tem acesso. Ontem, as crianças do boliche, Hilton, extraordinário aquilo ali. Né? E poder perceber a dinâmica que eles criaram para jogarem 12 crianças numa única pista. Foram só eles. Eles ficaram numa única pista, os adultos ficaram numa pista, as crianças ficaram na outra pista. Foi extraordinário ver aquela dinâmica. E eles criaram aquela dinâmica, respeitaram a dinâmica. E, né? E Belinha, minha filha mais nova, é a mais novinha do grupo. E a galera botava o negocinho para ela poder correr com a bolinha da pista. Enfim, a dinâmica foi extraordinária. Então, se nós pudermos ensinar os nossos filhos a enxergar a vida dessa forma, eu acho que a gente já vai estar fazendo um bocado de coisa. A mais novinha, Jorge, é a minha, que é um mês mais nova que a sua. Mas Lili não é mais nova de que ninguém, cara. Lili é mais velha que Alice, para sua informação. Lili é um espírito velho. A Lili é top, velho. Lili é um espírito velho, irmão. Um espírito velho. Olha só, eu queria perguntar para vocês, eu vi dentro daquela frase que nós colocamos para iniciar o assunto, tem algumas palavras bem chaves, né? Que é sucesso, úteis, valor, né? Que é valiosos e também elevar o nível da humanidade. Primeiro que eu queria perguntar para vocês assim, o que ele quer dizer aqui com tornarmos úteis no mundo? O que seria essa utilidade para nós, assim, né? Não para vocês, né? Porque me incluindo, né? O que seria úteis, né? O que seria esse úteis para a sociedade? O que seria esse úteis para o mundo? Pô, tem muitas vertentes isso aí. Porque você pode, da mesma forma que a Camila estava falando lá, desde o simples ato de levantar, passar o assento para o outro,
para que ela possa dar um sorriso. E o Jorge, por exemplo, ele pode muito bem falar sobre isso, né? Porque no momento que você dá um sorriso, os músculos, né, da sua face, ela é muito ligada com os estímulos de sentimento que você tem. Então, você dá um sorriso já te torna uma pessoa mais alegre. É por isso que muda, né, o humor. Mas, desde esse simples ato, você está ajudando uma pessoa que talvez, sem você saber, ela está precisando sentar, né? Isso você está mudando, teoricamente, você está criando o efeito borboleta ali, você está criando alguma coisa, ações em cadeia, que pode chegar a pessoa a descobrir uma bateria que vai aguentar mais carga para que se tornar a bateria do carro elétrico ainda mais com potência por mais longo tempo, isso significando que tem menos poluição na fabricação daquela bateria. Então, assim, você imagina que tem tanta coisa que pode, né, desencadear. Às vezes aquela pessoa está indo para trabalhar na casa de alguém que ela ficou tão melhor para aquela viagem dela que ela vai fazer, sei lá, Hilton, macho. Essa pessoa ia se suicidar, meu irmão. E você salvou ela. Essa pessoa iria se suicidar e desistiu. Porque teve alguém kind no meio do caminho dela. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês 4, com vocês 3 agora, me incluindo, porque eu tô me vendo aqui, eu tô achando que tem outra pessoa, são 4. Então, e se nós pudéssemos definir isso? Jorge, qual é a vertente? A gente definiu que a frase tem 3 vertentes de análise. A primeira vertente é a que Jorge acabou de pontuar, que a gente está dentro dela aqui, que é o que é servir, né? Não é isso? O que é servir? O que de fato é servir? A primeira vertente lá. Jorge vai clarear isso melhor aí. É que, na verdade, quando a gente fala quando nós falamos aqui de sermos úteis, Pronto, sermos úteis, isso. Tem uma visão mais macro, tem visão micro, como o Hilton falou, né? Uma visão mais micro, que é no teu dia a dia. Claro que a gente... Cara, algumas vertentes que falam sobre utilitarismo, dentro do próprio utilitarismo, tu vai ter mais de 10 tipos de formas de tu pensar utilitariamente, né? Por exemplo, um dos exemplos é os pais, eu convivo com isso todos os dias, né? Os pais abrem mão do seu presente e de parte do seu futuro, né? Para poder investir na carreira eu trabalho com os atletas que jogam tênis. Então, eles têm 5 anos, desde os 5 anos de idade, eles precisam levar essas crianças para torneios, eles precisam levar essas crianças, né, para viajar para esses adolescentes para outros estados, outros países, investem em educação. Pô, cara... O que mais toma tempo mesmo é o treino. Isso aí são eventos, né, que é bacana de... mas assim, tu entende assim, eles precisam... Mas aí tu precisa... Cara, aí a criança vai lá para... Aí tu gasta $10 mil para enviar o teu filho para Bolívia, num lugar que tu não sabe se vai ter água potável, sinceramente. Né? Isso acontece muitas vezes, não tem chuveiro. Mas de qualquer forma, tu tá utilizando... Olha só, o utilitarismo, a pessoa, o pai, eu já converso nas entrevistas, né? Os pais, eles preferem o dinheiro que eles trabalham lá, que sacrificam, até de repente nem gostam do trabalho, mas eles preferem o prazer de eles verem os filhos tendo uma oportunidade é maior do que eles teriam se estivessem utilizando isso para elas mesmas, né? Fato. Então aí tem um pouquinho de autossacrifício também, né? Tem um pouquinho de culpa, tem outras coisas. Mas eu acho que nesse caso é porque a gente vê os filhos da gente como uma extensão da gente próprio, entendeu? Então você não é mais você. Você é você e seus filhos. Perfeito. Entendeu? Então, se aconteceu para o meu filho, aconteceu para mim. Então, a mesma coisa quando alguma coisa chateia seu filho, você fica 500 vezes mais chateado, até mais chateado do que o filho. Porque foi você, aquela extensão, é como se você fosse mais... Você falhou. Uma extensão do seu braço, entendeu? Então, não é que você está deixando de fazer para o seu filho fazer. Você está fazendo através dele, exatamente. Pronto, é por isso que a Florence não te dá o biscoito, dói tanto. Se o Jorge não te dá o biscoito, você manda o Jorge a merda. Entendeu? A Florence dói tanto. É a mesma dor que eu tenho aqui. Jorginho, cara, vamos ali com seu pai, vamos fazer isso. O cara tá fazendo pro seu bem. Ele vira pra mim e diz, pai, meu filho já foi na Disney 5 vezes.
Em todas as vezes ele não quis ir pra Disney. Em todas as vezes ele disse pra mim, pai, o que eu vou fazer nesse lugar? É uma porcaria. Eu falei, cara, você sabe quantas crianças do mundo querem ir na Disney? Mas não me interessa, eu não quero ir na Disney. Sabe? Então a frustração doeu tanto. Aquela frustração doeu tanto, cara. Aquele corte doeu tanto. Que eu falei, nossa, os nossos filhos nos ensinam todos os dias a lidar com essa frustração da expectativa, né? Da recompensa que você espera por um ato que você está fazendo. É muito mais pra gente, né? Enfim, se nós pudéssemos definir esse ser útil em uma palavra, em que palavra vocês definiriam esse ser útil, assim? Legado, ser útil, essas coisas. Como é que vocês definiriam? Olha, cara... Difícil, né? É que, na verdade... É a vertente que mais te emociona, cara. A vertente que mais qualquer assunto, que qualquer palavra, em qualquer ponto que tu for, vai abrir margem para expor isso, né? Mas e tem isso, vão haver muitas relativizações, né? Porque quando se entra no assunto de utilitarismo, se pensa no espírito comunitário versus o espírito individual. Mas é o que é importante para você. Algumas escolas vão prever o seguinte, se tu fores utilitarista, se tu fores individualista e tu ter princípios, tu vai colaborar para a sociedade muito melhor do que se existir uma instituição invisível na qual todos precisam colaborar para isso, que é basicamente o social, né? Existe uma instituição que é o social e todo mundo colabora, mas quem é que decide o que é importante? Por isso que essa escola mais utilitarista, individualista, acredita, olha, eu vou ter os meus princípios e eu vou trazer para a sociedade, fortalecer individualmente com o meu núcleo, o núcleo único, e a partir daí eu vou colaborar, eu vou ver o que se precisa fazer e vou colaborar. Mas aí isso é visto como egoísmo. Já quem é utilitarista individualista vai ver isso da forma, não, é o seguinte... Se eu ficar pensando nessa instituição aqui, isso é muito burocrático, né? Os valores são muito diferentes, é tudo muito lento. Então, essa dicotomia, né, entre os valores individuais, colaborar para o social, ou tu necessariamente abrir mão de quem tu é individualmente para colaborar para o social, essa é uma briga muito difícil. Então, quando se trata de utilitário, essa é o meu problema, entende? Não, mas é o que eu estou te falando. O que é importante. Veja bem, as escolas existem por causa das visões de mundo. Não é? As escolas só existem, as diferentes escolas, os diferentes conceitos, as diferentes maneiras de enxergar as coisas, existem por causa das suas crenças. Ponto. É claro que o desafio é determinar o que te faz sentir melhor. Não existe certo e errado nessa vertente. Claro, as coisas extremas são erradas. Não é? Mas há quem defenda, inclusive, Adolf Hitler. Você imagina um negócio desse? Não é? O cara responsável pela morte de 6 milhões de pessoas. Contadas. Há quem defenda esse cara. Então, assim, quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? O que funciona para mim, dentro da minha análise e das minhas crenças, o que eu determinaria em uma palavra que para mim tem total relação com ser útil, enfim... Com isso aí que o Jorge colocou. O que para mim tem isso? O que para você seria, Camila? Eu tô tentando entender o que você tá querendo. Eu tô querendo dizer assim, para mim é o seguinte, ser útil para mim, eu não sei traduzir isso do português, sinceramente, be kind. Sabe aquilo que a gente aprende nas escolas aqui? As crianças, e todo mundo repete para be kind, be kind. Gentileza. Que na verdade é a frase que a gente colocou sobre a Jorge, da Rosalind Carter, é bem por aí também, né? Be kind. Né? Isso aí, be kind. You know? Se você vai mudar a realidade do mundo se você for... Como é o português? Gentil. Se você for gentil. Você vai mudar a realidade do mundo se você for gentil. Se você for puro e gentil. Se você olhar nos olhos... Se você der lugar, sem esperar aquele sorriso, e aquele sorriso vai te impactar tão positivamente, Camila. Sabe por que vai impactar você tão positivamente? Porque você foi gentil. Você foi kind. Simples. Você mudou a vida daquele ser humano naquele dia. Você pode ter evitado um suicídio. Você pode ter incentivado Elon Musk a construir um foguete. Você pode ter mostrado para aquela pessoa, olha, você é querida, você é vista, estou te olhando, estou te vendo. Eu vi você, eu senti a sua dor. A minha é essa. Como é que eu vou mudar o mundo? Como é que eu serei um ser humano
que vai fazer a diferença nesse planeta. Tudo vai começar sendo gentil. Eu Tudo vai tenho uma palavra, já que tu, né? Já que é isso. Já que estou sendo colocado num corner na parede, escolher uma palavra, tá? Eu vou escolher a palavra empatia, mas tem que ser empatia e valores, tá? E aí é o segundo ponto que eu quero conversar com vocês, né? Que é a segunda parte que complementa a primeira, que é isso, né? Sucesso é nos tornarmos úteis no mundo, valiosos para a sociedade. Ou seja, aí... Peraí, calma, deixa eu te interromper. Falta o Hilton dizer a palavra dele. Não, o que? A minha palavra? Nossa. A minha é ser gentil, a do George é ser empático. E a sua? Eu acho assim, ser útil depende muito da... Sem dependência, eu quero a sua. Se eu for partir para o ponto do sentido... Porque assim, é aquilo que o Jorge estava falando aqui. Se você pega uma impressora, a impressora tem uma utilidade, que é imprimir um papel. O resultado dessa impressão no papel pode ser colocar preços de coisas na parede. Pode ser escrever uma frase maravilhosa que vai impactar na vida de uma pessoa quando ela lê aquela frase. Então, é muito difícil você realmente entender o que é ser útil. Pra mim... Esse é o exercício, bonitão. Então, é isso que pega, porque eu não sei. Eu acho que ser útil é ser amigo, entendeu? Excelente. Eu pensei que você ia dizer ser a impressora. Eu ficaria satisfeito também. Entendeu? Eu quero a sua. Eu quero a sua vertente. Amizade. Pra mim é ser amigo. Eu sou útil sendo amigo das pessoas, mas assim, amigo verdadeiro. Amor, então. Aquele amigo que... Pega na mão. Exato, que leva, precisa de algo pra fazer, então, sei lá, pra mim é isso, é amizade. Ô pessoal, esse domingo aqui tá me... Esses domingos aí estão me inspirando, viu? Tá bonito, né? É o segundo domingo que eu saio daqui muito melhor. Cara, o podcast já tá funcionando pros integrantes aqui, né? Já tá sendo útil. Se é para deixar o mundo melhor depois do podcast, pelo menos tá funcionando para nós 4. Camila, a palavra da Camila. Honestidade. Uau! Essa foi puta forte. Obrigado. Deu tempo de eu pensar aqui. Adorei, Camila, adorei. Tempo pra ti, Camila. Você ganhou tempo pra mim. Obrigada aí. Vamos lá então, Jorge. Peraí, qual é a segunda, Jorge? O útil também tem um podcast aí, ó, pra espalhar a boa nova. Pessoal, né? Por sinal, pessoal, dá um like lá, se inscreve no canal. E compartilha. E, por favor, definam aí o que para vocês é utilidade, valor, sucesso. Né? Seria bem legal se nós tivéssemos uma discussão, né? Papo sério, papo reto e também bobagem. Pode botar bobagem, né? Nós vamos comentar também. Né? Ninguém precisa aqui achar que sabe a verdade, né? De jeito nenhum. Jorge, então foi gentileza, empatia, amizade ou amor e honestidade. Poxa, acho que essa combinação aí, né, claro que tá um super-homem. Tem que combinar... tem 4 superpoderes aí. Tem que combinar com os adversários isso aí também, né? Porque não é bem assim, né? Não basta só tu querer eles, mas... isso me lembra uma outra coisa que tu falou, todo mundo comentou, e eu me lembro, vou dar um exemplo aqui de um artigo do passado, né? Que eu não toco num faz muito tempo, que é o jornal. Faz parte do jornal físico. Olha só, para vocês... Para mim, que consigo ler, o jornal basicamente é para me desinformar. Não, tô brincando, é para me informar, né? O jornal é para me desinformar, né? De novo, é para me informar, né? Para informar a gente. Mas nota que, para quem não sabe ler, o jornal também tem utilidade. O jornal pode ser usado para aquecer do frio. Ele pode ser usado e você... Não vem dizer que vocês não fizeram isso, ó. Aí, ó, botar ali em cima do tapete do carro para não molhar. Eu ia falar isso. Para não molhar o carro. Ele serve para botar no tapete do carro depois que lava. Forrar coisas para armazenar, forrar coisas. Pô, colocar ovos, né? Pô, lembra na época eu botava os ovos dentro do jornal ali? Isso aí. Duvido que aquela tinta não tenha influenciado metade dos ovos que vocês comeram aí. O Jorge está precisando que ele vai se mudar, né, de casa e vai ter que embalar as coisas da... Se tivesse jornal aqui, eu tava embalando tudo de jornal, mas não tem jornal aqui. Outra coisa, quem aqui nunca usou? Quem nunca usou para limpar vidro?
né? Demais da conta. Então, a utilidade é meio complicada, né? Porque nós partimos do princípio de que todo mundo sabe ler, de que todo mundo sempre soube ler. Mas, na verdade, tu imagina que quando surgiu o jornal, muitas poucas pessoas utilizavam isso para leitura, porque era raro a leitura. Então, o valor, né, o quanto útil algo depende daquilo que nós damos utilidade para ele, né? Da necessidade. Você teve uma vez que você comentou sobre, se eu peço você cortar alguma coisa, você não tem uma faca, você vai usar o quê? Você vai usar uma chave, você vai usar qualquer coisa que você tenha ao seu alcance, uma caneta para fazer um fim, para depois você rasgar. Então, é difícil você realmente... A utilidade, ela vem a partir da necessidade. E você usa a ferramenta que você está, né, ao seu alcance, né? E aí é um momento, né, bizarro, né? Eu sigo um cara que tudo que ele faz é para... Todos os posts dele são relacionados a o que tu fazesse uma pessoa, criança, terceira idade, principalmente quem não sabe nadar, o que fazer se cair na água. Esse é o constante do cara. Aí o cara, a primeira coisa que tu faz é tu tira a tua calça. Eu falei, cara, eu nunca ia pensar nisso, né? A tua calça passa a ser a tua boia. Então ele te ensina o que tirar a calça, amarrar a calça, ele cria uma boia, tu põe no pescoço e a pessoa não se afoga. Nossa. Cara, uma calça se virar uma boia, né? A pessoa se afogando, pensar em tirar a calça, irmão. Mas tá Deus que nos ajude. Mas a utilidade. Mas isso é preparo, né, Jorge? No meu caso, isso é um preparo. Já sei, né? Vou pra praia, eu vou com calça fácil pra tirar, né, cara? Já vou pra lá. Você não vai mais... Moletom. Já vou pra praia com a calça, entendeu, cara? De moletom. Mas tu vê o que é utilidade, né? É surreal. É micro, né? Então, peraí, nesse caso, a coisa mais útil mesmo que o cara tem não é a calça. É a cueca, velho. Porque se o cara tirar a calça, e aí? E o cara não tá usando cueca? Tu viu, além de proteger, né, a cueca e proteger as partes íntimas, ainda serve. Tá louco, é muita utilidade, cara. A cueca é muito mais importante nisso. Qual é a segunda vertente, moderador? Então, pessoal, esses pontos são importantes. Agora, mais difícil aqui, na verdade, Jorge, é definir o que é valor. Quem é que decide o que é valor? E outro, que critérios são usados? Em que época são usados? Em que condições de cada um de nós isso é usado? É muito fácil nossa bolha, do nosso mundo, nós queremos, até né? Julgamos as pessoas, nós somos julgados o tempo inteiro, mas quem decide esses valores? Como é que funciona isso aí? Né? Então, a partir daí é que eu acho que eu consigo definir mais o que é utilidade e o que é sucesso. A partir desses valores. Né? Deixa eu te falar um negócio importante. Estou pescando aqui. Valores. Não é simples falar de valores. Valores, eles são oriundos das tuas crenças. Né? Os seus valores nascem das suas crenças e da maneira como você enxerga o mundo e a vida. É claro que existe diversas teorias. Tem a matriz dos valores. Tem uma matriz de valores. Né? Por exemplo, o valor econômico, o valor social, o valor espiritual, né? Eu estou aqui buscando essa matriz, eu tenho essa matriz em algum lugar aqui, eu estou buscando ela. Matriz do valor espiritual, intelectual, social, os diversos valores dentro desta matriz que norteiam a sua existência e estão totalmente ligados ao seu processo de tomada de decisão. Não é verdade? Se os seus valores são mais espirituais do que financeiros, as suas decisões serão muito mais pautadas no elemento espiritual do que da grana. Eu vou decidir permanecer nesta empresa, na empresa que a Camila é a diretora, é a verbo, né, Camila? Na empresa que a Camila é a diretora, eu vou permanecer sendo funcionário da Camila, porque a Camila é uma excelente diretora, é uma excelente gestora, ela me faz sentir parte do grupo, o senso aí de pertencimento é maravilhoso, ela me incentiva a ser melhor cada dia, a buscar o meu melhor, mas ela não me paga bem, ela não me paga o que eu gostaria de ganhar, mas todas essas outras questões são muito mais ligadas aos meus valores espirituais, não é? Do que valores financeiros. Eu não sou um cara de valores financeiros, eu sou um cara de valores espirituais. Então, o fato da Camila me pagar mal e me fazer sentir bem na empresa, e me abraçar e sentir a minha dor e estar comigo,
são muito mais importantes para mim do que ela me pagar uma baba de dinheiro e ser uma pessoa muito insuportável, que enche o meu saco, entendeu? Então, isso é totalmente ligado à sua matriz de valores. O processo de tomada de decisão é ligado à sua matriz de valores. Portanto, querer ser útil ou de que forma você vai ser útil está diretamente ligado ao processo de tomada de decisão. O processo de tomada de decisão vai ser norteado por estes benditos valores que eu estou procurando aqui, a matriz. E não encontrei ainda. Mas é isso daí que eu estou querendo dizer, não é? Como é que vocês veem isso? Assim que eu achar a matriz, eu falo com vocês. Como é que vocês veem essa questão dos valores? Primeiro, o que são valores, na opinião de vocês? Os valores, a gente faz... bom, eu já fiz várias vezes esse exercício de identificar os seus valores core, né? E para mim, eu sei, por exemplo, honestidade. Por que eu comentei honestidade antes, né? Porque para mim, honestidade é um dos meus valores. Eu não consigo ser desonesta, entendeu? Por exemplo, se eu tiver que fazer uma entrevista e mentir lá que eu faço, que eu sei várias coisas, eu não consigo. Ou se eu estou devendo, se chega a conta no restaurante e eles esqueceram de botar uma garrafa do vinho, eu não consigo, porque eu penso que, sabe, sei lá. Então, para mim, são esses valores core que meio que me ligam ao que eu vou fazer no meu dia a dia. Quando você identifica esses seus valores importantes, daí você consegue identificar o porquê que você toma algumas decisões na sua vida. Você pode explicar, eu fiz desse jeito porque, acabei de lembrar aqui que é porque naturalmente eu faço esse tipo de coisa porque eu estou me conectando ali com os meus valores antigos. E aquela questão da empatia, aquela questão da viver em sociedade e tal, né, que a igreja ensinou para mim na minha fase que eu estava meio criando meus valores. Assim, é assim que esse tipo de coisa que me faz no dia a dia tomar as decisões que eu tomo. Por exemplo, eu sou uma gerente, por exemplo, eu não vou conseguir, mesmo eu querendo ser, sei lá, legal e kind para todo mundo, se aquela pessoa não está fazendo o trabalho do jeito que ela tem que fazer, eu, da maneira mais gentil possível, vou ter que falar para aquela pessoa, olha, não está dando certo para mim aqui, você vai ter que, ou você melhora, ou você vai ter que sair. Então, assim, e às vezes os meus gerentes têm essa dificuldade, né, acho que a parte mais difícil de gerenciar pessoas é você gerenciar pessoas que não estão performing, né? Só que assim, o que eu falo para eles é assim, você pode ser a pessoa que ele vai te odiar pro resto da vida. Ou assim que ele descobrir que, nossa, sabe aquele manager que eu tive lá atrás, que me sentou e me falou mesmo que eu tinha que ouvir naquele momento e me demitiu porque eu não estava trabalhando direito, acabou servindo ou eu mudei de profissão, porque realmente eu não estava me dedicando mais ali, porque não gostava, era o dia inteiro fazendo uma coisa que eu não gostava, fui lá e procurei uma profissão nova para mim, ou então, sabe, fiz alguma coisa, melhorei, aí resolvi me dedicar mais ao meu trabalho e tal. Então, assim, eu acho que o valor que me faz evoluir é esse, de ser honesto, de fazer as coisas, de respeitar as pessoas. E conforme eu vou me seguindo nesses meus valores, eu posso que meio que entrar num autopilot, sabe? Eu não preciso pensar em todas as minhas ações, porque a maioria, 90% das minhas ações são automáticas e elas, na verdade, estão ligadas com aqueles valores que estão meio que regindo ali. Então, eu não preciso ficar super estressada tentando decidir tudo certinho, entendeu? Camila. Não sei se eu viajei muito na maionese. Não. Duas coisas que eu tenho para falar. Tá? Uma é a questão da carta de vinho, lá, aliás, do vinho lá e tal. A gente foi aqui numa loja comprar, que essas lojas que compram coisa barata, né, aqui nos Estados Unidos. E aí eu saí de lá de dentro com 13 itens. E um desses itens era uma escova de cabelo. E aí eu vendo a nota, tava lá 12 itens. Eu falei assim, tem alguma coisa que não foi cobrado aqui. Eu tava do lado de fora já, indo para o carro. Família inteira, minha filha junto e tal. A Alice, né? Aliás, as duas estavam junto. Mas a Lily ainda era muito pequenininha. E aí eu falei assim, olha, tem um item aqui
que não foi cobrado. Aí eu procurei e eu vi que era a escova de cabelo. Que a Alice estava brincando com a escova de cabelo na hora de passar no caixa. Então eu falei assim, Alice, vamos voltar lá no caixa para falar para eles cobrarem, porque eles não cobraram. Nós voltamos no caixa que a gente tinha passado e falou, olha só, você não cobrou essa escova de cabelo. Desculpa, já estava dentro do carro daí? Não, eu tava caminhando para o estacionamento. Caminhando, tava toda a família junto. Sim, e eu tava, toda a família junto, eu tava lendo o negócio, porque eu fiquei assim, a Alice estava com aquela coisa na mão, será que eles cobraram? Eu fiquei, né? E aí, eu peguei e falei assim, olha, essa escova de cabelo que você tava brincando, não foi cobrada, a gente voltou pra moça cobrar. E toda a família, na hora, todo mundo voltou? Não, só voltou eu e a Alice. Tá, mas acharam de boas? De boa, de boa. Então, pra te ver que isso aí é um valor do core familiar, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as instituições, assim, né? Mas a família inteira de boas. Não teve ninguém que, não, vamos aqui, pra quem que vai lá? Não teve isso. Não cobrou porque não quis. Isso já é diferente, já é diferente, né? Daí nós voltamos e falei assim, vamos lá, Alice, devolve pra ela lá que eu vou falar com ela e tal. Aí a Alice foi lá, entregou pra ela e falou assim, a escova não foi cobrada e tal. Aí ela foi, passou e paguei. E ela agradeceu demais. Por quê? Ali é a questão do impacto, né, que tem naquela pessoa. O caixa daquela pessoa ali não vai dar diferença no final da conta lá do dia dela, o chefe dela não vai brigar com ela ou alguma coisa assim do tipo. A segunda coisa é o caso, Camilo, você estava falando aí, às vezes você tem que ter uma dificuldade de falar com as pessoas. Eu te convido a você fazer uma sessão de coach com o Jorge, que está aí na ligação, para você definir e identificar o core value. Igual eu tenho aqui da empresa e está sendo feito o sign para poder colocar na parede, né, o core value da empresa. Porém, você pode ter o core value seu e tá na sua mesa e que todo mundo que vem conversar com você sabe. Então, por exemplo, no momento em que você tem lá uma pessoa abaixo de você que você tem que conversar, faz parte do seu time, o seu core value tá ali. Então, qualquer coisa que você precisar falar, falou assim, olha, isso aqui são os meus core values. E você sempre soube dos meus core values. Então, você pega e distribui isso pro seu time, o seu core value, o core value pessoal seu. Não da empresa, a empresa deve ter, né? Mas, assim, o seu core value também, o que é importante para você. E como isso tem a relação com a empresa que você trabalha, para a qual você desenvolve, etc. E esse core value te ajuda a você conversar com qualquer pessoa. Falou assim, olha, o que você está fazendo está infringindo esse core value meu aqui. Entendeu? Então não é culpa minha, é culpa do core value, é culpa sua, entendeu? Então fica mais fácil dessa pessoa se identificar e falar assim, não, desculpa, vou mudar. Ou não, tem muita gente que não muda e fala assim, realmente eu entendo pelo qual você está fazendo isso. Quer dizer, um distanciamento pessoal para que, na verdade, esse valor seja um valor mais amplo, na qual a pessoa não acha que aquilo é uma questão pessoal. Né? Na verdade, quando eu falo assim, fazer uma sessão de coach, é para ter a ajuda da definição dos principais core values, que é o que vai ficar num pedestalzinho. Eu posso até pegar aqui, que eu tenho aqui, só que eu tenho para mostrar os charutos que a gente já fumou, né? A teoria dos... Desse aqui. O pedestal dos charutos que já fumou. Que é um negocinho desse aqui, tá vendo? Ó? Você coloca na mesa lá, sabe? Você coloca na mesa lá e... Então, assim, fica lá na mesa, sua. E aí, quando as pessoas estão conversando com você, elas estão vendo aquilo ali, certo? Sabe o que é a ferramenta? Sabe quais são os valores que a ferramenta classifica aqui? Eu tô lendo a ferramenta aqui agora, acabei de abrir a ferramenta. Ele classifica 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. A gente é pautado, a nossa existência é pautada em 6 valores. Conhecimento, utilidade, harmonia, altruísmo, poder e princípios. Esses são os valores. E aí, obviamente que a explicação é gigantesca, mas a grosso modo é isso. Dentro desses valores estão religioso, estão político, estão econômico, estão teórico, social, estético, enfim. Mas esses são os core values que ele colocou aqui na ferramenta. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Vocês se sentem impressionados em relação aos valores que vocês precisam ter
aqueles valores que em tese são perenes, são absolutos, que é tradição, ou com a idade vocês sentiram que vocês conseguem buscar nas instituições, especialmente porque agora a gente tem muitas opções, vocês conseguem buscar outros valores do que aqueles que foram apresentados para vocês? Eu vou falar disso em 3 minutos. Quando eu fui militar, eu aprendi uma coisa muito importante. Estudei em colégio militar a vida toda e depois fui militar. Mais 4 anos, 5 anos. A gente faz o que tem que ser feito. Os seus sentimentos, eles não podem ser, as suas sensações e seus sentimentos, eles não deveriam ser superiores àquilo que você precisa fazer para ser um homem de valor, não é? Então, se você usar esse exemplo a grosso modo, o George, era como se eu fosse obrigado a pensar desta forma, porque eu estava dentro de uma instituição que pregava isso, não é? Mas aquilo serviu demais na minha vida e hoje eu consigo realizar os eventos da minha vida e o senso de realização. Lembra do prato? Lavar o prato para mim é maravilhoso. O senso de realização hoje me comove muito mais do que o porquê que eu estou realizando. Execução, performance, finalização e entrega. Isso me comove muito mais, isso me libera endorfina, isso me deixa contente. Eu fiz uma prova na quinta-feira, na quarta-feira antes do Thanksgiving aqui. Uma prova que todo mundo dizia que era impossível de passar. A empresa botou $5.000 nessa prova e minha equipe toda adiando essa prova por 10 anos. Eu disse, tá louco, vai essa prova amanhã. Fui lá, porque assim, o senso de ter que realizar para mim é muito forte. Então eu fui lá, realizei e passei, graças a Deus, tudo certo. Bom, foi uma comoção aqui, tá uma comoção. Eu nem achei esse bicho de cabeça toda. Mas a galera faz uma comoção em volta do trem e você fica meio compelido, né? Mas tá uma comoção aqui. Minha gerente mandou um e-mail no meio do Thanksgiving, parabéns, não é possível, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas pintaram esse monstro. Não existe esse monstro. Então, eu acho que a gente precisa... não me sinto obrigado a pensar de nenhuma forma, mas aquela instituição me moldou para que eu tivesse um pensamento hoje muito mais focado na realização, na performance, na entrega, no senso de querer ver, de querer fazer acontecer, né? Fui condicionado, hoje não sou. Hoje surfo na onda do condicionamento anterior. Ok. Foi 3 minutos mesmo, cara. Bem certinho. Tá aí o teu corte. Feito. O George tá preocupado com os cortes. Não, tô preocupado. Tem que montar, cara. Tem que ser aqui. Tem que ter utilidade, entendeu? Outra utilidade aqui pro podcast, né? Com certeza. Queria fazer uma outra observação, assim, né? Em relação a valores. Nós reclamamos muito da nossa mídia, dos nossos políticos, das nossas outras instituições. Vocês acham que o comportamento político ele é um reflexo social, do valor social? Ou, na verdade, uma vez que eles têm muito poder, né, de acúmulo familiar e de influência, eles acabam criando valores que influenciam a sociedade? Não sei se ficou claro, assim, Eu entendi. Não sei se ficou claro a pergunta. A sociedade imita a cúpula, né, os políticos, em função deles ditarem, manterem esse status quo e tentar não modificar esses valores para manter, né, digamos, o status quo, né? Então, eles nos influenciam ou, basicamente, o comportamento político ele reflete o que nós somos e nós acabamos escolhendo políticos que reflitam quem nós somos? Um é reflexo do outro, né? A sociedade é reflexo dos políticos, os políticos são reflexo da sociedade. Não, você ia falar que é meio cíclico. Tem a influência dos dois lados, né? Vamos pensar assim, né? Quem coordena os meios de produção, quem viabiliza trabalho, quem viabiliza centenas de milhares de atividades, é quem domina esses meios, entende? Então ele tem poder econômico para divulgar através de milhares, de centenas de maneiras, né, de influenciar a nossa vida, e nós acabamos misturando aquilo que nós achamos que é importante, não sabe distinguir direito do que a gente acredita como valor e aquilo que está sendo dito pra gente, né? Às vezes a gente sente isso, a gente diz, uma coisa, isso aqui tá errado, mas aí tem toda a parte social dizendo que tá errado é tu.
Entende? Então é mais nesse aspecto de entender quem influencia quem. Assim, o Brasil, por exemplo, falar de Brasil. O Brasil, ele é herança de uma política de castas, né? Capitanias hereditárias, e aquela coisa toda. Então, é uma herança de casta. Nós, no Brasil, sendo imigrantes, né? Porque nós somos imigrantes no Brasil também, né? Quando saímos lá de algum país, sei lá, do leste europeu, ou alguma coisa do tipo, ou que migrou depois para a Europa e aí chegou no Brasil, a gente não participou dessa casta inicial. Então, a gente nunca teve aquela influência grande com os ensinamentos passados de pai para filho para chegar até um determinado status de poder e manipulação. Isso é simplesmente uma coisa, estou me colocando por trás aqui de algo que eu poderia muito bem chegar e entrar numa guerrilha e tentar e empurrar e chegar até o poder, né? Ou chegar até um ponto de influência maior. Poderia, né? Optei em não fazer. Eu acho que essa questão da influência política, cada vez mais tempo que passa, eu vejo que aquela questão da manipulação das massas, né? Que eu sempre falo, que a minha esposa, inclusive, ela fala assim, nossa, para de falar desse negócio de manipulação das massas. Ela já tá de saco cheio. Mas é isso, a gente é muito influenciável. Então, de acordo com que uma certa propaganda te influencia, que é o que te faz comprar, que é o que te faz querer fazer tal coisa. Claro que, por exemplo, igual a Camila estava colocando, a igreja influenciou ela a ser uma pessoa honesta. Porém, ela está na igreja porque os nossos pais influenciaram a gente para fazer parte da igreja, né? E obter aqueles valores. Então, assim, é realmente difícil dizer o que é reflexo. Porque, por exemplo, vários políticos lá, que todos, na verdade, quase todos os políticos que já foram presidentes hoje no Brasil, eu nunca votei em nenhum deles. Eu sempre estava votando num outro que eu achava que se identificava mais comigo. Então, os que estão lá não são reflexo daquilo que... Porque eu sempre votei no cara que estava em quarto lugar, porque eu via mais valor, que simpatizava com os meus valores, para estar votando ali. Sempre votei. Aí no segundo turno você tem que votar no menos pior, que não é o que eu quero também. Mas aí que tá, né? Aí que tu vê que é influência, né? Chega um momento que, poxa, não é o que eu quero isso. E aí eu sou obrigado a escolher... O menos pior. Né? O demônio que vai me causar menos problema. Menos problema. Né? Então, é difícil de dizer, porque realmente é reflexo da sociedade? Como um todo, sim, porque a sociedade que votou para estar lá. E se a sociedade não teve a capacidade de pesquisar, simplesmente foi influenciado por uma propaganda ou por uma propaganda política que seja, lá do momento lá, então, eu acho que não dá para dizer. Eu acho que é como o Jorge falou e como a Camila falou. É um negócio que realmente uma coisa influencia a outra. E uma coisa depende da outra. O que você acha, já que você fez a pergunta? Eu me sinto pressionado o tempo inteiro. Justificativa social? Eu me questiono o tempo inteiro, né? Sobre as minhas escolhas, sobre uma maneira... Né, eu e a minha esposa temos formas particulares de viver, né? A gente vive muito livre, né? Então... É bem comum as pessoas interpretarem errado, ou melhor, dar uma interpretação, não é errado, né? Dar uma interpretação diferente das nossas ações, da forma da gente viver, né? Porque, né, a minha esposa é uma força da natureza, né? E eu tenho que me adaptar a isso, né? Eu tenho que entender que é uma forma diferente. Eu fiz uma escolha, ela também fez uma escolha, e nós sabíamos que ia ser assim, né? Então, eu me sinto pressionado o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou me sentindo pressionado. Eu tento não ser. Claro, quanto mais tempo passa, né? Mais a gente vai vendo, poxa, eu vou acreditar, eu vou fazer o que eu tô... Vou buscar minhas fontes, vou buscar a minha forma de pensar. Mas, cara, tudo tem um algoritmo nas mídias sociais, assim como também na tua vida social. As influências com todas as instituições, a tua relação com as instituições, tu também tem influência. Essa coisa de acreditar que a mídia social é que mudou, cara, sempre foi assim. O que mudou é a mídia. O que mudou agora, claro, tem uma potencialização, existe aí, né, um algoritmo por trás, claro, mas, cara, quando é que não houve?
É que agora nós damos nome aos bois. Agora a gente chama de... Agora a gente chama... tu viu? É o Zuckerberg, é o Elon Musk. Nós damos nomes para isso, mas sempre teve. Mas não, os nomes sempre existiram também, né, Jorge? Os nomes sempre estiveram lá. Só que eram outros nomes, né? Era Roberto Marinho, era Silvio Santos. Cada um na sua mídia aí, na sua época. Exatamente. Antes disso, era aquele que tinha um império maior do que a Rede Globo era, você até comentou. O Assis Chateaubriand. Dentro do que tu disseste lá, que é deixar o mundo melhor do que quando entrou. De que forma que tu acredita que tu vai deixar o mundo melhor? O meu mundo é um mundinho, né? Um mundinho menor do que o mundo do Elon Musk e tal. Mas nesse mundinho, eu aplico os meus core values, né? Eu aplico a minha honestidade, a minha empatia. E eu tento que todos os dias as pessoas que interagiram comigo naquele dia saem melhores do que elas começaram, entendeu? Então, assim, às vezes pode ser até que elas vão sair chateadas, mas foi por um melhor motivo. É claro que nunca é perfeito assim, né? Mas é assim que eu tento fazer a minha parte. E fazendo a minha parte por exemplo, no trabalho, ajudando as pessoas da melhor forma possível, fazendo as coisas com dedicação, na minha família. Com certeza, se Deus quiser, vou deixar os filhos bem educados, com valores importantes para eles seguirem, né? O meu legado vai ficar, entendeu? Com eles. E por aí vai. Então, assim, sociedade que eu vivo, eu tento fazer por onde para ajudar aquela sociedade e por aí vai. Se eu puder fazer mais, né, conforme as coisas vão fluindo, eu vou descobrindo, né? Mas é assim. Eu quero deixar aqui um convite, um desafio também, tá? Eu postei ali no nosso grupo sobre o livro e o filme Pay It Forward. Né? O filme é com a Helen Hunt, o Kevin Spacey e o Haley Joel Osment. Não viram o filme, acho que vale a pena ver o filme, mas te convido a que idade tem teu filho? A Florence tem 4. Florence tem 4. Ainda não dá. 6 meses. A Florence, né? Ainda não dá, né? Mas é um livro recomendado entre a 3ª série e a 8ª série para as crianças lerem aqui nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra também, né? Então, eu vou comprar o livro e desafio aí quem quer ler o livro também e apresentar para as meninas que estão na idade já, né? A tua maior está na idade. Esse é um livro que eu recomendaria. E a gente discutiu uma hora dessas sobre o filme, na verdade, só com um pano de fundo para falarmos sobre esses valores. Então, eu já vi que no Black Friday aqui tem o audiobook, tem o livro, tem tudo aí, acho que $10. Para quem consegue comprar, eu recomendaria. E nós discutimos isso aí. Mensagem final do Jorge aí. Sirva sem esperar recompensa, sendo gentil, sorridente. E eu tenho certeza que essa simples ação já vai mudar o universo aí. É a famosa Operação Beija-Flor, plantada pela minha amiga Camila Kiel. Eu gosto de dizer isso também. Eu gosto de dizer que tenha disponibilidade para os seus amigos e não espere muita coisa em troca, não. Nem todo mundo consegue colocar o mesmo sacrifício para algo que você espera que aconteça. Então, simplesmente compreenda isso e seja feliz. Escolha ser feliz. Da minha parte, eu também... A única coisa que eu quero ser lembrado, né, é que eu realmente me interesso genuinamente pelas pessoas, sabe? Eu tenho vontade de aqui é um momento meloso, né, um momento de amor aqui, né, de participar da vida das pessoas, né, de as pessoas realmente se sentirem escutadas, valorizadas e amadas. O Jorge, quando eu me encontro, lembra? Ele sempre estava procurando, não interessa o que for, ele estava sempre me procurando, sabe? Das pessoas, eu acho que é a forma que eu encontro
no meu dia a dia. E o resto de trazer valores econômicos ou ideias, deixar outros legados, acho que sim, tem outras metas, mas a principal é essa, sabe? Saber saber que a minha passagem fez com que as pessoas se sentissem bem, sempre que, o cara é um aglutinador, o cara ajuda as pessoas, o cara participa. Ao fazer isso, né, que entra dentro do sentido da empatia, essa é a minha mensagem em relação a ser melhor para a sociedade. Eu acho que é isso. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês por disponibilizar o tempo de vocês mais uma vez aí no Batedeira Cast. Compartilha, curte o vídeo, o canal, assina o canal lá para pegar os novos vídeos, os novos podcasts e os cortes e etc. que a gente vai criando. E muitíssimo obrigado por todos vocês estarem aqui comigo hoje. Valeu. Valeu. Abraço, galera. Até mais. Obrigada. Até mais. Valeu. Valeu por estar aí. Tamo junto.